Oração primeiro, o Will não, é o Ian que está lá. Vamos fazer a oração, então podemos já ir embora para a reflexão, tá? Oramos e daí lemos a Bíblia. Senhor, em nome de Jesus eu peço Tua misericórdia sobre a minha vida, me dá graça, me dá, ó Pai, sabedoria, sensibilidade. Eu quero ser a ferramenta usada pelo Senhor nesse momento, e para tal, ó Deus, eu peço que aquilo que não é do Senhor, que está contra a minha vida, contra a minha mente, contra, ó Deus, o meu coração, tentando de alguma maneira, ó Deus, me trazer algum tipo de dificuldade para ouvir, entender e transmitir a Tua palavra, que caia por terra, que a bênção do Senhor ela seja manifesta, ela seja notória sobre a vida de todos nós, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vamos ler Jeremias 18, a partir do verso 1. Vamos ler Jeremias 18, a partir do verso 1. Ontem nós conversamos e falamos da figueira estéril, e falamos da oportunidade que fora dada por causa de uma intercessão, Deise, a oportunidade que fora dada àquela figueira. O dono da vinha, ele havia deliberado uma ordem, corta, mas houve uma intercessão, Priscila, não, dá mais um tempo, dá mais uma oportunidade, Mateus, para que essa figueira, quem sabe, ela venha produzir, e numa próxima ocasião que o Senhor vier até ela, dentro do período de 1 ano, quem sabe ela tenha fruto. Deixa comigo, eu vou trabalhar, eu vou cavar em volta, vou lançar adubo, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer, e nós esperamos que essa figueira venha frutificar. Foi assim a conversa de ontem. Nós conversamos em cima disso, em cima da oportunidade, da oportunidade que nós temos para frutificarmos após, de repente, um período infrutífero. De repente, após um período em que nós podíamos ter feito tanta coisa e não fizemos. Então Deus, Ele sempre vai nos dando as oportunidades para que nós possamos cada vez mais melhorar a nossa vida em Cristo Jesus. Agora a reflexão de hoje vai nos levar mais uma vez a entender um pouco da ação de Deus em nós. A intenção nesses dias é provocar em cada um de nós quebrantamento. É provocar em cada um de nós intenção, desejo de mudança. Então veja, vamos lendo e vamos parando e vamos conversando à medida que o Espírito Santo vai nos ajudando aí na reflexão, tá? Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Então Deus conversa com Jeremias, que era um profeta, e ele diz assim, olha, vá até a casa do oleiro, ou vá à casa do oleiro. Ali você ouvirá a minha mensagem. Eu acho válido fazermos a nossa primeira parada, porque quem está disposto a ouvir a palavra de Deus, quem está disposto a ouvir a mensagem de Deus, quem está disposto a ouvir, Will, aquilo que Deus tem para falar, não vai ficar de maneira alguma confundido. Aliás, a Bíblia ensina para nós assim, que aquele que nele crê não será confundido. Deus conversa com o profeta Jeremias e ele fala assim, eu vou conversar com você, eu vou te dar uma mensagem, e essa mensagem você vai receber lá na casa do oleiro. Vai lá. É assim que Deus chama Jeremias, é assim que Deus fala com cada um de nós nos dias de hoje. Deus tem os meios, as maneiras, as formas de falar conosco. Aquele que está disposto a ouvir o que Deus tem para falar, com toda certeza vai ouvir. Não vai ficar sem palavra, não vai ficar sem mensagem, não vai ficar sem direcionamento, de jeito nenhum. Então Deus, ele fala para o Jeremias. Deus podia falar com o Jeremias ali naquele momento?
quando Deus fala com ele dizendo assim, olha, vá à casa do oleiro. Deus já não podia entregar a mensagem ali naquela hora? Claro que podia. Deus podia falar naquele momento o que tinha a ser dito. Ocorre que Deus queria usar mais uma figura. Ontem nós falamos da figura usada por Jesus na conversa com algumas pessoas, dizendo a respeito da figueira plantada dentro de uma vinha. Figura de linguagem. Agora, hoje nós vemos Deus mais uma vez usando uma outra figura de linguagem, procurando facilitar a compreensão. Sabe, às vezes nós precisamos que a coisa seja desenhada. E às vezes nem desenhando nós conseguimos entender aquilo que Deus está tentando passar para nós. Às vezes a orientação, a palavra, a revelação, ela vem tão clara, tão simples, tão objetiva, mas parece que é tão difícil de nós entendermos. Então Deus pega o Jeremias e fala assim, ó, Jeremias, eu tenho uma mensagem para te entregar, para que você compreenda com maior facilidade. É importante que você vá à casa do oleiro. É importante que você vá à casa do oleiro. Eu penso, né? Isso é um pensamento meu. Para alguns é tão difícil de ouvir e conseguir se concentrar numa transmissão como essa. Para alguns acaba sendo difícil. E eu respeito, e eu sei que não é algo tão simples. Para mim não é algo tão simples. Está parado, está ouvindo, está prestando atenção de um jeito que não me distraia, que eu consiga. Eu estou falando por mim. Mas eu penso que não sou o único que de repente tem algum tipo de dificuldade dentro dessa questão. Talvez outras pessoas que também tenham dificuldades, aquela questão de estar em casa, e às vezes está em casa, está lá sentado, tentando prestar atenção, alguém grita, mãe! O outro, pai! Ou o outro chama pelo nome, fulano, beltrano, ou toca a campainha, ou alguém bate na porta, ou é o cachorro que está latindo para entrar, ou o gato miando para sair. Eu sei como que funciona, mais ou menos eu sei. E às vezes, a pessoa estando dentro de casa, ou num ambiente, que seja o melhor ambiente, é possível, mas às vezes parece que a questão ela não é tão simples de se entrar na mente, como a pessoa estando dentro de um templo presencialmente. Com vocês é assim também? O pessoal está aqui fazendo que positivo. Está dentro do templo ouvindo, acaba ficando mais facilitado. E eu sei também, eu não estou aqui para ficar botando pilha no povo. Não, vem para o templo, vem. Não, eu sei entender o que está acontecendo. Não é aqui no bairro São Jorge. É no Brasil e no mundo. Então eu não fico botando pilha em ninguém, cada um dentro da sua realidade, dentro das suas condições, dentro da sua normalidade ali, vai ouvindo, vai recebendo do jeito que dá para receber, vamos embora e vamos seguir na viagem. Mas é um fato. Para alguns, estar dentro do templo acaba facilitando. Parece que a mensagem ela vem de uma outra maneira, ela entra com maior facilidade dentro do coração. Por isso que quando eu li essa situação aqui, esse texto, para nós conversarmos na noite de hoje, eu observava e falava, meu Deus, o Senhor podia falar com Jeremias ali mesmo, onde ele estava. Mas o Jeremias precisou ir até a casa do oleiro para receber uma mensagem. Às vezes nós precisamos mudar um pouco o ambiente. Às vezes nós precisamos mudar um pouco o clima.
Às vezes nós precisamos mudar, de repente, alguma questão para que facilite para nós mesmos. Eu observo, às vezes a gente passa o ano pregando uma mensagem, passa o ano pregando uma informação, e parece que é tão difícil da pessoa entender. Aí ela vem um pregador, que a gente convida pregador de vez em quando, o pregador vem, fala a mesma coisa, só que fala com outras palavras, aí a pessoa até chora. Agora eu entendi, agora eu recebi, amém, amém. E graças a Deus, que Deus tem dado ao pastor, ao administrador, a sensibilidade para trazer pessoas para ministrar também, entendendo que não é só através da vida dele que as pessoas recebem a palavra de Deus. Às vezes é assim, sabe? Existem coisas na nossa vida que nós precisamos ir pensando. Eu estou aqui com você propondo pensamentos. Você vai avaliar esses pensamentos, e se achar que eles podem ser algo que venham a contribuir com você, se agarra a eles, leva para dentro do coração e segue a viagem. Tem coisa que às vezes vai acontecer na nossa vida se nós fizermos uma mudançazinha de nada. Olha aí o exemplo. Deus está falando com Jeremias. Olha, Jeremias, Deus, pode falar que eu estou te ouvindo. Jeremias, é o seguinte, eu vou conversar com você, mas a conversa começa aqui, mas ela acaba na casa do oleiro. Então vai lá na casa do oleiro que eu vou falar com você lá. Aí o Jeremias, ele teve que se movimentar, ele teve que se posicionar em relação à palavra para ouvir. Sabe, e com isso eu tiro aqui um primeiro pensamento bastante importante para todos nós. Nós precisamos ter a mensagem de Deus bem clara dentro do nosso coração. E se precisarmos fazer algum esforço para isso, devemos fazer. Se precisarmos fazer alguma alteração, algum ajuste, alguma mudança para recebermos a palavra da maneira mais clara possível, devemos fazer. Jeremias, ele tinha que ouvir a palavra. A palavra, ela seria passada a ele por Deus. Então, a Bíblia diz no verso de número 3: então fui à casa do oleiro. Deus falou, e isso eu acho que é válido também, de nós pontuarmos para a reflexão da noite de hoje. Então fui à casa do oleiro. Como que a obediência é uma coisa tremenda. Tem pessoa que você fala 1, 2, 3, 4 vezes a mesma coisa e ela não obedece. Às vezes se faz de tonto, de sorongomongo, faz de conta que não está entendendo. Mas não é que não está entendendo, é que tem a predisposição para desobedecer. A pessoa está predisposta a desobedecer. Então, coloca desculpa, coloca um monte de história, coloca um monte de questão, vai criando questões só para camuflar a desobediência. E a Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que prefere sacrificar do que obedecer. Tem gente que prefere sofrer do que obedecer. É questão de cada um escolhe o que quer para a vida e vamos embora. Como diz, né? É vida que segue. Mas o Jeremias, no texto de hoje, o Jeremias, ele diz assim, eu fui à casa do oleiro. Eu fui. Eu não criei resistência, eu não coloquei empecilho, eu não produzi, eu não provoquei dificuldades, eu fui. Eu não fiquei questionando, mas Deus, por que o Senhor não fala comigo aqui mesmo? Mas Deus, olha Deus, se eu der um jeitinho assim, assado, ou cozido, ou frito, o Senhor pode falar. Não, o Jeremias está aqui, está na Bíblia. A minha Bíblia está aberta, a sua Bíblia está aberta também. O Jeremias, no verso 3, ele diz assim, então eu fui à casa do oleiro. Sabe, tem muita gente que está dando cabeçada, porque Deus fala e não faz, porque Deus direciona e não faz, porque Deus quer de repente
clarear a informação, porque a intenção de Deus em levar o Jeremias para a casa do oleiro era clarear a informação, era ficar ainda mais fácil de se entender. Deus podia falar com ele ali, sim, mas Deus fala para ele, não vou nem continuar, você vai para a casa do oleiro, lá vai ficar fácil de você entender. Não vai ter dificuldade de você entender o que eu quero falar contigo. Qual é a mensagem? Você vê que coisa? Então eu fui à casa do oleiro. Sem obstáculos, sem barreiras, sem crise, sem dor de cabeça, sem chateação, sem beicinho, sem chorinho, nada. Eu fui, pronto. Sabe, quem entendeu que precisa da palavra, vai procurar sempre entender da melhor maneira possível. Não vai ficar sem entender. Parábola do semeador fala daquela parte que caiu à beira do caminho, parte da semente que caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram aquela semente. Aí Jesus vai explicar, ele fala, é aquela pessoa que vai, recebe a palavra, recebe a semente, ouve, mas não entende. Não entendeu? Se não entender, não vai frutificar. Não vai ter fruto. Se não tiver fruto, vai adiantar o quê? Então eu preciso entender. É por isso que Deus fala para Jeremias, Jeremias, você vai para a casa do oleiro. Aí você vai entender o que eu quero falar. Tudo vai ficar mais fácil. E aí, o Jeremias foi. Verso 3. Fui à casa do oleiro. E aí a sequência diz assim, ó. E vi o oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Trabalhando com a roda. Não sei se vocês já viram aquela máquina de costurar. Tem a elétrica e tem aquela outra que você vai pisando assim. Vocês já viram? A minha mãe tem uma. Até hoje a gente gostava de brincar naquilo lá. Mas tinha hora que dava um contra no pé. Assim, era tão legal. Mas tinha vez que nós quebrava a agulha da máquina da minha mãe. Aí ela falava assim, não vai brincar mais não, coisa nenhuma, vocês quebram tudo aí, a agulha. Era legal, ficava tchum, tchum. A roda era mais ou menos isso, o oleiro ele vai pisando e ele vai controlando, à medida que ele pisava, ia girando sobre aquela, eu não vou saber falar o nome, havia sobre aquele platô, vou dizer assim, não é esse o nome, mas é para facilitar a nossa compreensão, sobre aquele platô, como se fosse isso aqui, ó, onde está a água, era colocada uma porção de barro. Qual a porção? É o oleiro que sabia. O oleiro é o artesão que trabalha com o barro. Quanto barro? O oleiro que sabe. Como o barro tinha que estar? É o oleiro que ia saber exatamente o jeito que o barro tinha que estar. O barro não podia estar seco, o barro não podia estar sujo, o barro não podia estar molhado demais. O barro tinha que estar no ponto certo, limpo o suficiente, umedecido o suficiente, na porção suficiente para aquilo que ele desejava produzir, confeccionar. Então, o Jeremias viu o oleiro trabalhando com a roda. Interessante no verso de número 4 que diz assim, ó, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. Veja, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. Você vê que ele estava trabalhando num vaso ali e tal, o vaso estava ficando de um jeito tal, bem interessante, de repente o vaso deu uma desbeiçada para cá ou para lá, não sei, o vaso deu uma entortada, não sei falar direito o que foi que aconteceu, eu só sei que a Bíblia diz que o vaso se estragou-se, a tradução fala desse jeito. Às vezes é assim que acontece. Aí a sequência diz, ele, o oleiro, o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade.
o oleiro não pegou o vaso, amassou e tacou na parede. O oleiro não pegou aquele barro, amassou e jogou fora. O oleiro pegou o barro e novamente trabalhou em cima daquele barro, refazendo um outro vaso de acordo com a sua vontade. É interessante, são vários os pontos interessantes para a gente pensar aqui debaixo desse exemplo, porque tem a força certa para pisar, que é o que vai fazer com que o vaso gire. A força gravitacional que vai ser a força centrífuga que joga para fora. Então vai com força, vai jogando o vaso para fora, o barro para fora, mas a mão do oleiro vai controlando uma pressão exata, para que aquele vaso não saia com tudo para fora. Aquele vaso fique ali controlado na mão do oleiro, debaixo da pressão que a mão do oleiro exerce para que ele seja formado. Não pode ficar grossa demais a parede, mas também não pode ficar fina demais a parede. A pressão gerando assim o formato é exercida pela mão do oleiro. Interessante que o vaso se estragou-se, mas o oleiro refez, moldando de acordo com a vontade dele. Aí, verso 5 diz assim: então o Senhor dirigiu-me a palavra. Quando que o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias? Quando Jeremias havia entendido uma lição, aprendido uma lição importante a respeito do barro e do oleiro. Que o barro é uma série de características, tinha que estar limpo o suficiente, umedecido o suficiente, não podia estar encharcado. O barro, ele estaria sofrendo pressão para que ele saísse fora do controle do oleiro. Havia uma pressão com a intenção de jogar o barro para fora do oleiro, do controle do oleiro, mas havia o cuidado do oleiro o suficiente para que aquele vaso ou aquele barro que se transformaria ou seria transformado em vaso, havia o controle e o cuidado suficiente do oleiro para que o vaso não fugisse das mãos dele. Verso 5 diz assim: então o Senhor me dirigiu a palavra. Ó comunidade de Israel. Aí Deus está falando com cada um de nós na noite de hoje, os que estamos aqui, mas também aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Como barro nas mãos do oleiro. Deus, ele está falando com cada um de nós na noite de hoje. Ele está dizendo assim: olha, o negócio é o seguinte, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês. Vocês são como barro. O barro, quando ele é retirado do seu lugar na natureza, ele vem cheio de imperfeições, cheio de sujeira. Assim é o barro. Então, o artesão, o oleiro, ele começa a fazer toda a limpeza, tirar toda a impureza daquele barro,
pensando que aquele barro é o barro que vai se transformar em o vaso. Quando Deus foi buscar, nós falamos disso na outra semana, não foste vós que me escolheste, antes eu vos escolhi a vós outros, eu vos escolhi, não foram vocês que me escolheram, eu fui buscar cada um de vocês lá no brejo, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Quando Deus foi nos buscar, cada um de nós, Ele foi nos buscar e nós estávamos tão sujos, por tantas questões, sujos pelo pecado, sujos pelas ações, pelas atitudes que tínhamos, sujos pelos comportamentos equivocados que por vezes nós acabávamos efetuando. Estávamos sujos. Talvez até nesse momento alguém está ouvindo essa palavra e Deus está mandando falar para essa pessoa de uma maneira muito simples, mas muito clara e muito urgente. Eu estou buscando você, eu estou te resgatando, eu estou te salvando, eu estou te tirando do barro, do brejo, da lama, eu estou te tirando com uma finalidade: eu vou te transformar num vaso de honra. Há um porquê, Deus vai lá, o oleiro vai, assim como Deus faz, Ele começa a limpar o barro, e à medida que vai limpando o barro, que vai tendo toda uma preparação no barro, vocês já devem ter brincado de argila, vocês já devem de ter brincado com barro, fazer boneco de barro, bolinho de barro, e assim por diante. O pastor Carlão comia bolo de barro quando era criança. A Gleiciane que comia bolo de barro. A Gleiciane nem está aqui, não pode falar assim. Pois bem, chega uma hora, o barro vai secando, vai endurecendo. Então há a necessidade de ir colocando água no barro, para ir amassando o barro, umedecendo o barro. Água é esforço, água é a ação do Espírito Santo. A água, ela é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando nós somos buscados por Deus, a ação do Espírito Santo na nossa vida vai nos amolecendo, sabe? Tem umas pessoas que chega até Cristo endurecidas, ressecadas. Tem umas pessoas que falam: não, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu sou Gabriela. Com todo respeito a todas as Gabrielas, só faço menção de uma música que eu nem sei quem canta, só sei que tem essa música. E acaba se tornando, às vezes, um pensamento assim, muito real na vida de algumas pessoas. Eu sempre fui assim, não vai querer mudar não, vai querer que eu vá na igreja agora para mudar? E aí Deus ele fala assim: esse barro está meio duro, deixa eu colocar um pouquinho mais de água. Aí ele vai colocando um pouquinho, não, porque eu sou assim, não vou dar boi para ninguém, eu não vou mudar, e não sei que Deus fala assim: deixa eu pôr um pouquinho mais de água, um pouco mais de água, um pouco mais do meu espírito. De repente a pessoa fala: não, mas quer dizer, se bem que, pensando bem, a pessoa começa, é assim. É isso que Deus estava falando com Jeremias, mas é isso que Deus estava propondo por Jeremias levar adiante a informação. É isso que Deus está falando conosco nos dias de hoje. É isso que Deus está dizendo. Ele fala assim: eu fui buscar vocês lá, estava sujo, precisando de um pouco de água, para ir umedecendo e ficando mais fácil de se trabalhar. Aí eu já estava trabalhando, eu já estava ali moldando tal, mas há alguns que é como aquele vaso, Deus está moldando, de repente o vaso ele dá uma
quebrada, ele dá uma entortada, ele sai um pouco fora daquilo que era a intenção do oleiro, porque o vaso, ele não vai falar, o barro, ele não vai falar para o oleiro: olha, eu quero ser um vaso alto, um vaso fino, eu quero ser um vaso assim, assado, cozido. Não, o barro não fala. É o oleiro quem determina como é que o vaso será. Sabe, às vezes é assim, a pessoa está sendo trabalhada por Deus, Deus está trabalhando na vida dela na empresa, Deus está trabalhando na vida da pessoa no casamento, Deus está trabalhando na vida da pessoa até mesmo dentro da igreja, Deus está trabalhando na vida da pessoa com os seus amigos, com os seus familiares, e a pessoa, ela está indo bem e tal, de repente ela dá fica meio estranho, e Deus, ele não joga ninguém fora, não. Ele simplesmente, ele pega com toda a paciência, com todo o amor, com todo o carinho que um artesão tem pela sua obra de arte. Esses dias, eu acho que eu até mostrei para o pastor Carlos o vídeo da moça lá que maiou no chão a obra de arte. Falei, né? Talvez algum de vocês tenha visto a moça. Eu não estou aqui entrando no mérito para defender a moça ou para defender o Mério Brito, que é um artista plástico. Não estou aqui para sair de defesa de ninguém, mas teve lá um barraco, esses barracos de rico, sabe? A moça ficou brava porque ela foi no restaurante dela e destratou os funcionários dela. Ela ficou brava, ela tinha ganho um presente. Estou eu aqui fazendo fofoca agora, fofoca na hora do sermão. A moça ficou brava, ela pegou a obra que ela tinha, a obra de arte, que ela tinha um vaso lá, um vaso no valor de R$26 mil, e ela foi lá, pegou o vaso, e chegou na frente do artista plástico que fez, e maiou o vaso no chão. R$26 mil, já pensou? Era um presente que ela tinha ganho. O artista, aquele que produziu, aquele que confeccionou aquele vaso, no vídeo dá para ver, ele foi assim com a mão, ele foi tentar segurar, ele não conseguiu segurar, mas dá para ver a aflição daquele artista, a obra de arte que com tanto carinho eu desenvolvi, dá para ver a ação dele, sabe? Cada um de nós, eu acho isso super interessante. Deus tem um zelo por cada um de nós, Deus tem um amor tão grande por você. Sabe, aquela força centrífuga que está tentando jogar você para fora, para longe de Deus, Deus está controlando. E sabe, tem hora que parece que saiu fora um pouco do que era para sair. Não tem perigo de Deus te perder, Ele te achou, e aquilo que sair fora, de repente um pouquinho daquilo que Ele planejou para a sua vida, Ele pega e Ele refaz, e Ele trabalha de acordo com aquilo que é a vontade dEle para a sua vida. Na noite de hoje, Deus manda te dizer: eu estou trabalhando em sua vida, e não tem perigo de eu errar. Acredite, confie, o plano, o propósito, o projeto que eu tenho para você é tremendo, e não há em momento algum um descuido da minha parte. Eu estou com os olhos fitos sobre você o tempo todo. A pressão que está sendo exercida sobre a sua vida, essa pressão são as minhas mãos moldando você para que você seja um vaso de honra na minha casa. Se você me permite, eu quero orar com você. Aí no seu lugar, é só fechar os olhos e receber a oração. A conversa é simples, ela é clara, ela é objetiva. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que nesse momento há tantas pessoas
ouvindo essa reflexão, eu sei que nesse momento, ó Pai, há tanta gente, ó Deus, preocupada em ouvir o que o Senhor tem para falar com eles. Eu sei que há tanta gente como foi na minha vida, onde o Senhor foi buscar e trouxe para perto de Ti, e começou a limpar, e começou a umedecer através da ação do Teu Espírito Santo. Deus, são tantos os vasos de honra que estão sendo desenvolvidos pelo maior de todos os artesãos, o Criador do céu e da terra. Eu sei, tantos vasos. Ó Pai, toca nessa vida agora. Talvez tenha alguém que está triste, porque estava indo bem, acabou dando um descuido, acabou dando aquela palavra tão usada, desviada. Acabou, ó Deus, num momento aí, a força que é colocada, parece que ela está forçando esse irmão, essa irmã, para ir para longe das mãos do Senhor, para longe da presença do Senhor. Às vezes nós sofremos esse tipo de influência. A influência com a intenção de nos levar para longe dos teus propósitos. Mas eu quero declarar, essa palavra, ela vem na hora certa, no dia certo, sobre a nossa vida, para nos fazer lembrar que a nossa vida está no controle, está debaixo do controle das tuas mãos, que em nós o Senhor está desenvolvendo uma obra tremenda. Nós somos verdadeiramente como vasos na mão do oleiro. Sendo assim, ó Pai, eu oro, eu entrego a vida do meu irmão, da minha irmã, de todos aqueles que dão o sim através do amém, todos aqueles que permitem, ó Deus, que a obra do Senhor continue sendo desenvolvida na vida deles. Oro agradecendo, porque eu tenho a convicção, há muitos e muitos vasos sendo moldados, formados pela tua poderosa mão. E é assim que eu agradeço, em nome de Jesus. E quem concorda e recebe a palavra e a oração, diz amém.